Os oceanos, vastos e insondáveis, escondem histórias e mistérios que eles podem ver. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os próximos documentários. Agora, prepare-se para mergulhar no primeiro enigma, o misterioso bloop, um som profundo e incompreensível que ecoa nas profundezas do mar. Vamos descobrir o que ele realmente esconde. No coração do Pacífico Sul, onde o oceano se estende como um manto sem fim e a escuridão reina absoluta, a calmaria foi quebrada por algo jamais ouvido antes. Era 1997 e os hidrofones da NOAA, projetados para captar os sussurros dos mares profundos, registraram um som tão forte que reverberou por milhares de quilômetros. Chamaram-no de Mi-Bloop. O bloop não era apenas um som, era um fenômeno. Sua assinatura acústica era semelhante à de um animal, mas sua intensidade estava fora de qualquer escala conhecida. Para gerar algo tão poderoso, o emissor teria que ser maior que a maior criatura já registrada na Terra. Nem mesmo a baleia azul, majestosa e gigantesca, seria capaz de produzir tamanha potência sonora. Os cientistas, intrigados e cautelosos, começaram a investigar. Seria uma erupção vulcânica submarina? Um gigantesco bloco de gelo se partindo e mergulhando nas profundezas? Ou algo completamente diferente? As análises descartaram muitas possibilidades, mas cada resposta parecia abrir mais perguntas. O som tinha características que o tornavam único, quase vivo. Porém, havia algo ainda mais inquietante: a localização do bloop. Ele emanava de uma região do Pacífico Sul próxima chamada Polinésia Submersa, uma vasta área de mar aberto onde há pouca atividade humana e ainda menos exploração. Curiosamente, essa mesma área foi apontada pelo escritor H.P. Lovecraft como a localização imaginária de Erreli, a cidade submersa do deus adormecido Cthulhu. Coincidência ou não, a conexão disparou a imaginação de milhões. Enquanto o bloop é o mais famoso, ele não está sozinho no catálogo de sons inexplicáveis dos oceanos. O upsweep, captado desde os anos 90, é uma série de pulsos sonoros que aumentam e diminuem em intensidade, como se algo gigantesco respirasse no fundo do mar. O whistle, por sua vez, é um som agudo e breve, quase como um assobio de algo que passa rápido demais para ser visto. E então há o Mi-Julia, gravado em 1999. Um som tão profundo e longo que parecia o lamento de algo aprisionado. Esses sons, quando ouvidos em sequência, formam uma espécie de sinfonia submersa, um enigma acústico que não se parece com nada produzido na superfície. Os defensores da ideia de criaturas colossais apontam para o fato de que conhecemos menos de 10% do que vive nas profundezas. No fundo das fossas oceânicas, onde a pressão é esmagadora e a luz solar nunca chega, existem formas de vida que desafiam a lógica, desde peixes bioluminescentes a vermes que sobrevivem em temperaturas extremas. Mas e se, escondido nas sombras dessas regiões, houvesse algo ainda maior, algo que evitou o contato direto com os humanos? Por outro lado, cientistas mais céticos sugerem que esses sons poderiam ser gerados por fenômenos geológicos ainda não compreendidos. Afinal, o fundo do mar é um lugar de forças imensas, onde placas tectônicas colidem, vulcões respiram e rios de magma esculpem novas paisagens. Enquanto tentamos decifrar o bloop e seus irmãos sonoros, surge outra camada de mistério: a presença de luzes inexplicáveis que surgem das profundezas. Marinheiros falam de brilhos que cortam a água como lanternas na escuridão, rápidas e silenciosas. Poderiam essas luzes estar conectadas aos sons?
Ou seriam elas evidências de outra força desconhecida nos oceanos? A jornada está apenas começando e as profundezas não param de sussurrar segredos. Luzes na água, OSNIs e fenômenos não identificados. Imagine-se navegando em mar aberto, onde o horizonte parece infinito e o silêncio do oceano é interrompido apenas pelo som das ondas. Agora, visualize uma luz surgindo de repente sob a água, forte o suficiente para iluminar o casco do seu navio. Ela pulsa, move-se como se estivesse viva, e antes que você possa entender o que está acontecendo, desaparece na vastidão do oceano. Essa não é uma cena de ficção científica, mas um relato comum entre marinheiros e exploradores dos mares. Ao longo da história, luzes misteriosas surgindo das profundezas têm fascinado e assombrado aqueles que se aventuram em alto mar. Desde tempos antigos, marinheiros falam de brilhos que pareciam guiar seus navios, ou que surgiam para se perder logo em seguida, deixando mais perguntas do que respostas. Com o avanço da tecnologia, essas luzes começaram a ser documentadas em filmagens e descrições mais detalhadas. Muitas dessas aparições foram associadas aos chamados OSNIs, objetos submersíveis não identificados. Fenômenos que, assim como seus equivalentes aéreos, desafiam as explicações convencionais. Diferentemente de fenômenos naturais como a bioluminescência, produzida por organismos marinhos como plânctons ou lulas, essas luzes exibem comportamentos que sugerem inteligência ou controle. Considere os incidentes captados no Triângulo das Bermudas, onde aeronaves militares que sobrevoavam a região relataram luzes que emergiam do oceano em alta velocidade, subindo até o céu antes de desaparecerem. Em 1963, o submarino norte-americano USS Wahoo captou um eco sonar de algo movendo-se a velocidades superiores a 300 nós, mais de 550 quilômetros, H sob a água. Uma velocidade impossível para qualquer tecnologia humana conhecida na época. A costa da Noruega é outro ponto quente de avistamentos. Em 1985, pescadores relataram um espetáculo hipnotizante, luzes verdes e azuis que circulavam sob suas embarcações, como se examinassem os barcos. Curiosamente, esses fenômenos coincidem com registros de anomalias magnéticas na região. E no Golfo do México, câmeras de plataformas petrolíferas em águas ultraprofundas registraram luzes que se moviam em padrões precisos, com rotações e acelerações que desafiam qualquer explicação física conhecida. Seriam máquinas? Seriam organismos? Ou algo que transcende nossa capacidade de compreensão? Há aqueles que acreditam que essas luzes poderiam ser tecnologias avançadas operando nos oceanos, algumas criadas pela humanidade, outras talvez por formas de vida ou inteligências que chamam as profundezas de lar. Para os adeptos de teorias extraterrestres, os OSNIs representam evidências de atividades alienígenas ocultas nos oceanos, um refúgio seguro onde poderiam observar a humanidade sem serem facilmente detectados. Mas não são apenas os cépticos e teóricos que se debruçam sobre esses mistérios. Cientistas começaram a especular sobre conexões entre esses fenômenos e certas áreas geográficas específicas. Muitas dessas luzes são relatadas perto de locais conhecidos por sua geologia peculiar ou suas ruínas submersas. Poderiam esses brilhos estar ligados a segredos enterrados no fundo do mar? Na costa de Yonaguni, Japão, estruturas submersas intrigam pesquisadores. Essas formações, que alguns acreditam ser uma antiga civilização perdida, estão cercadas por relatos de luzes inexplicáveis. Seriam os OSNIs exploradores, guardiões
ou algo ainda mais misterioso? Enquanto seguimos as luzes que dançam nas águas, percebemos que elas nos guiam para algo maior, algo oculto nas sombras das profundezas, estruturas, formas e possivelmente civilizações que o tempo tentou apagar. O mistério agora é outro. O que exatamente se esconde entre as ruínas e o desconhecido? Yonaguni, as ruínas submersas do Japão. Sob as águas cristalinas do arquipélago de Ryukyu, no Japão, encontra-se um enigma que desafia os limites da arqueologia e da história. Em 1986, o mergulhador Kiyashiro Arataki, explorando os recifes próximos à ilha de Yonaguni, tropeçou em algo que parecia impossível, uma série de estruturas gigantescas e angulares, alinhadas como se tivessem sido esculpidas por mãos humanas. Essas ruínas submersas não são meros blocos de pedra dispersos. São terraços em camadas, escadarias perfeitamente delineadas e até o que parece ser uma pirâmide truncada, tudo moldado com uma precisão que remete às grandes civilizações do passado. Com dimensões que ultrapassam 150 metros de comprimento e 40 metros de altura, elas mais se assemelham a templos perdidos do fundo do mar. Mas a grande questão é: quem poderia ter criado isso e quando? Geólogos afirmam que, caso fossem obra humana, a última vez que essas estruturas estariam acima do nível do mar seria há pelo menos 10 mil anos, muito antes de civilizações como os egípcios ou os sumérios. Isso sugere que, se Yonaguni é uma obra construída, ela pertenceria a uma cultura avançada que precede tudo o que conhecemos sobre a história da humanidade. Os defensores da ideia de uma origem natural argumentam que as formações poderiam ter sido criadas pela ação contínua das correntes marítimas e do movimento das placas tectônicas. Mas essa explicação tropeça em detalhes intrigantes. Linhas perfeitamente retas, ângulos de 90 graus e padrões que lembram ruas e avenidas são difíceis de atribuir ao acaso. Além disso, nas proximidades, artefatos de pedra esculpida foram encontrados, como se reforçassem a hipótese de que Yonaguni já foi habitada. E então, há os símbolos. Em algumas superfícies das ruínas, marcas foram descobertas, símbolos que se assemelham a inscrições antigas, mas que ninguém foi capaz de decifrar. Seria uma linguagem perdida? Um aviso? Ou talvez a única mensagem remanescente de uma civilização que desapareceu há milênios? Curiosamente, a localização de Yonaguni também levanta suspeitas. O Japão é uma terra de mitos e lendas, e uma delas fala de Mu, um continente perdido que, segundo alguns estudiosos, seria o equivalente asiático à Atlântida. Poderia Yonaguni ser o último vestígio de Mu, submerso em um cataclismo que riscou um povo inteiro da história? Mais estranhamente ainda, mergulhadores relataram que durante suas explorações das ruínas, luzes inexplicáveis dançaram ao redor das estruturas, semelhantes aos relatos de OVNIs em outras partes do mundo. Seriam essas luzes sinais de que algo ou alguém ainda vigia Yonaguni? Enquanto investigamos as ruínas, outro detalhe inquietante surge: evidências de anomalias magnéticas na região. Bússolas giram sem controle e equipamentos eletrônicos falham misteriosamente, como se uma força invisível emanasse do fundo do oceano. Seria isso um acaso geológico, ou as ruínas de Yonaguni guardariam segredos que desafiam nossa compreensão da ciência? E quando pensamos que o mistério não pode se aprofundar mais, outro quebra-cabeça emerge. Se Yonaguni é uma janela para o passado, que outras civilizações poderiam ter sido consumidas pelos oceanos? Afinal, as águas guardam mais do que histórias, guardam cidades inteiras que nunca conheceram o toque da modernidade. E uma dessas cidades, talvez, seja ainda mais lendária do que Yonaguni. Navios fantasmas,
relíquias do passado ou ecos do sobrenatural. O fenômeno dos navios fantasmas não se limita apenas a eventos históricos, como o Mary Celeste ou o Cyclops. Eles são parte de uma narrativa mais ampla, enraizada em séculos de observações misteriosas e inexplicáveis. O oceano, com sua imensidão silenciosa, tornou-se um palco para histórias de desaparecimentos sem explicação e para relatos de experiências sobrenaturais que fazem os marinheiros questionarem a própria natureza da realidade. O mar, em sua vastidão e impenetrabilidade, parece esconder algo muito além do que os olhos humanos podem perceber. O Flying Dutchman, um dos navios fantasmas mais notórios da história, não é apenas uma lenda, mas um mito que transcende gerações. A história diz que o capitão Willy van der Decken foi amaldiçoado por desafiar os ventos e mares durante uma tempestade feroz. O navio e sua tripulação estariam condenados a vagar eternamente pelos mares, incapazes de tocar terra ou alcançar um destino. Durante séculos, marinheiros que avistaram a embarcação relataram que ela aparecia em tempestades, iluminada por uma luz fantasmal, com sua tripulação sendo apenas sombras nas velas dançando ao vento. No entanto, o Flying Dutchman não é um caso isolado de uma entidade marinha errante. A lenda ressoa com algo mais profundo, talvez um reflexo do próprio terror que o mar pode gerar, a ideia de que, no imenso vazio, o oceano esconde não apenas barcos, mas também seres e histórias que foram engolidos pelo tempo. Em 1959, a descoberta do SS Orang Medan se tornou um dos casos mais sinistros, envolvendo um navio aparentemente normal, mas envolto em um mistério tão profundo que parece desafiar todas as explicações plausíveis. Quando a tripulação de um navio próximo resgatou o Orang Medan e encontrou o barco completamente intacto, mas com uma visão grotesca, a tripulação estava morta, com expressões de terror estampadas em seus rostos. Não havia sinais de ferimentos, mas a tensão nos rostos das vítimas indicava uma morte repentina e brutal. Alguns relatam que os tripulantes estavam estendidos, com os braços esticados, como se estivessem tentando escapar de algo invisível, algo que os havia levado à morte sem qualquer aviso. Os relatos falam de uma sensação de um gás venenoso, de algum tipo de veneno desconhecido que poderia ter se infiltrado no navio. Mas o que realmente aconteceu com eles, nenhuma evidência clara jamais foi encontrada. E ao longo do tempo, o Orang Medan se transformou mais em um mito do que em uma verdade documentada. Curiosamente, esse tipo de relato não é único. Há inúmeros casos de embarcações perdidas ou avistadas, com detalhes tão desconcertantes que desafiam a lógica científica. O Koh-i-Noor, um navio britânico perdido em 1856, foi encontrado à deriva no Atlântico sem nenhuma explicação para o desaparecimento de sua tripulação. O mais intrigante sobre o Koh-i-Noor é que o navio parecia estar em perfeitas condições, com a carga intacta e até mesmo as velas não completamente danificadas, sugerindo que ninguém tentara escapar ou abandonar o navio. Mas, em vez de encontrar os corpos ou qualquer sinal de vida, o que se encontrou foi o silêncio absoluto. Não se sabe se uma tragédia aconteceu a bordo, ou se o navio foi vítima de uma força maior, algo além da compreensão humana. A verdade é que o oceano guarda uma vasta coleção de mistérios que muitas vezes são mais do que simples acidentes. Eles são enigmas que se fundem com o sobrenatural, um lembrete constante de que a natureza do mar está além da nossa capacidade de controle. Um lugar onde o tempo pode ser distorcido, onde a realidade pode ser moldada por forças incontroláveis. O conceito de navios fantasmas não é apenas uma lenda para assustar os marinheiros, é um reflexo do medo primordial que sentimos diante do desconhecido, do vasto e do infinito. E, no entanto, esses navios não desaparecem sem deixar vestígios.
O Mary Celeste, por exemplo, gerou teorias intrigantes sobre o que poderia ter ocorrido a bordo. Alguns sugerem que um pânico coletivo possa ter ocorrido, talvez causado por um vazamento de gás ou uma tempestade que gerou uma espécie de paranoia entre os tripulantes, mas essas teorias não explicam o comportamento inexplicável dos sobreviventes que abandonaram o navio sem motivo aparente, deixando tudo para trás. Os casos de desaparecimentos, como o do Cyclops, são igualmente desconcertantes. O Ciclopes era um navio de guerra poderoso, capaz de transportar toneladas de carga, e sua tripulação era composta por homens treinados, experientes em navegação. No entanto, ele desapareceu sem deixar vestígios e até hoje nenhuma explicação convincente foi encontrada. Alguns acreditam que o navio possa ter sido vítima de um ato de sabotagem ou até mesmo de uma falha estrutural catastrófica, mas as circunstâncias permanecem misteriosas, com poucos fragmentos de evidências para sustentar essas teorias. Ainda assim, o mistério dos navios fantasmas não se limita a naufrágios ou acidentes. Eles estão ligados a uma sensação de inquietação, como se o mar, em sua vastidão e escuridão, tivesse o poder de engolir os homens e suas embarcações sem deixar rastro. O oceano, tão conhecido e ainda assim tão inexplorado, nos lembra de nossa vulnerabilidade. E talvez seja isso que torna esses navios fantasmas tão poderosos. A ideia de que, no silêncio das águas profundas, o passado pode ressurgir e as histórias ainda não contadas podem ser ouvidas. Mas o que esses navios, essas embarcações que desapareceram ou vagam à deriva, realmente representam? Talvez eles sejam um reflexo do próprio mistério do oceano, uma sombra que jamais deixará de nos assombrar. E enquanto tentamos desvendar esse segredo, algo mais está se aproximando, algo ainda mais profundo e incompreensível que pode estar aguardando para ser encontrado nas imensidões do mar. O buraco azul de Belize, o que habita suas profundezas? À medida que você se aproxima da costa de Belize, é impossível não ser atraído pela vastidão de azul que toma forma diante dos seus olhos. O Blue Hole. Uma verdadeira maravilha geológica, o buraco azul é mais do que apenas um buraco profundo em meio ao mar. É um abismo que parece desafiar as leis da natureza, uma formação que mistura história, mistério, poder indomável do oceano. Mas o que realmente sabemos sobre esse enigma? O que mora nas profundezas escuras e inalcançáveis do buraco azul de Belize? Formado há cerca de 15 anos, no fim da última era glacial, o buraco azul é um antigo sistema de cavernas calcárias que, com a elevação do nível do mar, foi submerso, criando uma estrutura subaquática de proporções impressionantes. Com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade que atinge mais de 120 metros, o buraco azul não é apenas uma formação natural, mas também um ponto de interesse científico e de mistério para exploradores de todo o mundo. Durante anos, cientistas tentaram estudar suas águas e entender o que está escondido lá embaixo. Mas até hoje muito permanece sem resposta. Em 1971, o legendário explorador Jacques Cousteau, em sua famosa expedição ao Buraco Azul, não encontrou tesouros perdidos nem civilizações submersas. No entanto, ele ficou fascinado pela biodiversidade que habitava o local. Tubarões de pontas negras, peixes de recife e uma infinidade de outras criaturas marinhas parecem ser atraídos para o buraco azul, criando um ecossistema único que, de certa forma, parece protegido pelas águas profundas. Embora esses predadores e criaturas marinhas sejam impressionantes, a verdadeira questão continua a ser: o que está mais profundo? O que permanece invisível para os olhos humanos? O que mais poderia habitar as extremidades mais remotas e inexploradas dessa caverna subaquática? As expedições continuam a desafiar as profundezas do buraco azul,
mas cada tentativa de explorar mais fundo é marcada por uma sensação crescente de insegurança. Os mergulhadores que se aventuram além de 40 metros, onde a luz do sol começa a desaparecer, falam de uma pressão crescente, uma pressão psicológica tão forte quanto a física, como se algo os estivesse observando, ou pior ainda, os acompanhando. O abismo abaixo deles parece ser uma entidade própria, como se o buraco azul tivesse uma consciência, um poder que não pode ser explicado por nenhuma teoria conhecida. Não há como negar a sensação de que, em algum lugar, uma presença misteriosa espreita no silêncio das águas. A ideia de que o buraco azul poderia esconder algo mais antigo e mais enigmático do que qualquer criatura marinha parece fazer parte do fascínio que esse lugar exerce sobre os humanos. Algumas teorias sugerem que, na verdade, o buraco azul poderia ser uma entrada para um sistema subaquático ainda mais vasto, uma rede de cavernas interconectadas que se estende por quilômetros sob a Terra. Se for verdade, isso poderia significar que o buraco azul de Belize é apenas a porta de entrada para um mundo inexplorado, um reino oculto que poderia esconder fósseis de criaturas pré-históricas ou até mesmo vestígios de civilizações perdidas, engolidas pelas águas há milênios. Porém, até agora, nenhum vestígio concreto foi encontrado. O que se sabe com certeza é que o buraco azul abriga uma complexidade de vida marinha rara e única. Mas o que poderia estar escondido nas profundezas, nas sombras do abismo, é o que leva os cientistas a questionar não apenas o que há ali, mas o que outras regiões, semelhantes ao buraco azul, podem revelar. Ao redor do mundo, outros buracos azuis foram identificados, todos com características próprias e com segredos ainda não desvendados. Cada um desses abismos parece chamar a atenção de aventureiros, cientistas e até mesmo teóricos da conspiração que buscam entender a verdadeira natureza desses misteriosos fenômenos. Mas enquanto o buraco azul de Belize desperta nossa curiosidade, o que acontece quando exploramos outras áreas submersas que são ainda mais profundas, mais ocultas? O oceano, com sua vastidão e mistério, ainda guarda segredos que podem ultrapassar nossa imaginação. No entanto, um fenômeno ainda mais intrigante e desconhecido está prestes a revelar-se, escondido nas profundezas mais inexploradas e sombrias do oceano.